noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos novamente reunidos, não é? Com a graça de Deus. Eu aqui lutando um pouquinho para fazer o compartilhamento lá na página do Centro Espírita Paz e Amor, mas já que conseguimos, né? E em conseguindo, então vamos acolher a todos vocês, sejam todos bem-vindos, né? E como está sendo esta segunda, começando a semana, depois de um fim de semana onde descansamos um pouquinho, né? Descansamos um pouco e isso é muito bom, todos nós precisamos descansar. E nós observamos o quê, né? Nós observamos então que com a volta, a liberação aí de parte do comércio, então as atividades aos poucos vão voltando ao normal, embora ainda os números, né, do problema da Covid ainda estejam altos. Então todo cuidado é pouco, mesmo com a liberação, minha gente, vamos devagarzinho, vamos realmente saindo dentro da necessidade, né? Tendo a necessidade, sendo inadiável, não tem o que fazer, vamos sim. Fora isso, vamos continuar com as normas de segurança, né? Continuar sim, tomando os devidos cuidados que são importantes para nós, importantes para aqueles que estão conosco no dia a dia, dentro de nossas casas, enfim, em qualquer lugar que nós formos frequentar, né? Então esses cuidados são muito oportunos. E nós vamos então hoje falando aqui com vocês, nós vamos falar inicialmente a respeito do Evangelho, do capítulo 24, aliás, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Ou seja, não adianta colocar a luz, né? Faz acender a luz e colocar dentro de um vaso, de uma vasilha, de modo que fique lá dentro. Não adianta nada. A luz foi feita para iluminar, para ser compartilhada. E dentro desse capítulo, o item 11 nos diz: os sãos não têm necessidade de médico. Né? Então vamos ver o que nos diz este capítulo, esta parte do Evangelho. E depois Joana de Ângeles, hoje, na sua mensagem, no seu convite número 30, vai fazer o convite à mediunidade. Né? Falar um pouquinho da mediunidade, como nós nos comportamos frente à mediunidade e como, de uma maneira geral, também muitos se comportam. Né? Mediunidade, ela é inata a todos nós. E nós não vamos considerá-la como um dom. Né? É mais, antes de tudo, um encargo que nós temos para saber exatamente como trabalhá-la, como entendê-la, como nos tranquilizarmos, né? Tendo a consciência de que realmente ela existe. Isso é muito importante, que não adianta fugir, que ela vai estar sim presente conosco. Todos nós temos uma mediunidade, todos nós temos. Daquilo que nós chamamos ostensiva, né, que é entre ver, ouvir, né, pode ser um médium de psicografia que escreve, ou seja, um de psicofonia que fala, dentro deste nível até os mais simplesinhos, todos nós temos, um mais ou menos. Mas todo e qualquer mediunidade nos traz uma responsabilidade que nós precisamos aceitar e trabalhar com ela. Tá? Então vamos ver o que o Evangelho nos diz hoje e nos traz então um texto de São Mateus, né, que fala então a respeito dos homens, aquele que nós chamamos de homens de bem, ou aqueles que, digamos, doentes da alma, sãos de alma e corpo, doentes de alma e corpo, né, como nós bem conhecemos. Vamos ver o que Mateus nos traz hoje então, e depois algumas palavras do Evangelho sobre o assunto. Tá? Então vamos lá. Os sãos não têm necessidade de médico. Jesus, estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo ouvido, disse-lhes:
Os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Eis aí o que está e que São Mateus nos traz hoje. E quando fala aqui que Jesus, se assentou à mesa com muitos publicanos à época eram os chamados coletores de impostos. Pagar imposto ninguém gosta. Até hoje, claro, quem que gosta de pagar o imposto? Mas, infelizmente, para quem todos nós que pagamos e há necessidade, são eles que mantêm o serviço público. Então, são eles que fazem com que a água chegue à nossa mesa, são eles que fazem com que o nosso lixo seja levado embora e tantas outras atividades importantes para nós. E naquela época, a época de Jesus, também os coletores de impostos eram vistos como pessoas de uma vida, porque eles ganhavam muito, Eles ganhavam até além do que o próprio governo cobrava, que tirava parte deles. Então, a sua grande maioria, eles tinham boas posses. Então, o pessoal não gostava. Então, Jesus se sentou com eles, se sentou com outras pessoas, não tão bem relacionadas à sociedade. E os fariseus, que eram os doutores da lei à época, questionaram por que Jesus senta com os publicanos, senta com os de uma vida. Aí que ele disse, porque os que estão sãos não precisam de médico, mas os doentes. E foi para isso que ele veio. Vamos ver o que então o Evangelho nos diz sobre o assunto. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações. Aos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem para ver. E não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, disse, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aquele que dela abusa. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, e ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Esses últimos não são os doentes que têm necessidade de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo do lamaçal? Os bons espíritos vêm, pois, para ajudá-lo, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, lhe coloca na mão. Não é bem mais culpado se não a considerar? Poderá se desculpar por ignorância quando terá escrito ele mesmo, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com sua boca a sua própria condenação? Se não aproveita, é então que é punido com a perda ou desmoralização da sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obsediá-lo e enganá-lo sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos
e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. É nesse sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Pois é, está aí o que nos diz então hoje, agora, já, o Evangelho, quando fala a respeito de Jesus, né? Quando ele disse que os doentes é que precisam de remédio, não os sãos. Então ele veio para auxiliar aqueles que precisam. E aí é colocada a questão da mediunidade para todos nós, né? E a questão da mediunidade foi bem clara em tudo que foi colocado aí no Evangelho. Que podemos ter tranquilamente dons mediúnicos, né? Como eu disse antes, de ouvir, de falar, de várias e várias possibilidades. Mas a questão é que o que nós fazemos com essas possibilidades? Muitas vezes procuramos conhecê-la, entendê-la e mesmo praticá-la a benefício daqueles que necessitam. Ou outras vezes, mesmo aprendendo, mesmo conhecendo, mesmo estudando, acabamos praticando essa mediunidade para outros fins que não aqueles de auxílio aos que necessitam. Pura e simplesmente graça. Grátis. Porque, como disse, de graça recebestes, de graça darás. O exercício da mediunidade não pode ser cobrado, vilipendiado, exercido como fonte de pressão ou qualquer outra coisa. É um exercício santificado. Sim. Porque leva consolo, leva auxílio, auxilia. E por isso que é dado de uma forma absolutamente indiscriminada. Porque todos têm a possibilidade de uma hora ou de outra tê-lo nessa encarnação, em outra encarnação. Então, a questão é, fazemos bom uso, aceitamos esta possibilidade de exercermos a mediunidade, né? Mesmo porque ela nos é inata, ela é orgânica, ela faz parte do nosso organismo, né? Então, vamos dentro daquilo que nos é possível fazer, trabalhar bem esse aspecto da nossa vida, da vida de todos nós. Por isso que de vez em quando ouvimos alguém falar, fulano não sei não, ele diz que escuta isso, que escuta aquilo, o outro lá fala que vê isso, vê aquilo, né? Então é a hora de procurar as informações que expliquem, que auxiliem, né? Que fortaleçam para que essas pessoas tenham uma vida absolutamente normal e vivendo, e não vivendo, claro, sob uma pressão de não saber o que aquilo significa e constantemente com medo, né? É isso que então nós podemos falar um pouco a respeito do que o Evangelho nos disse. E por falar disso, né, vamos falando de pessoas, vamos falar, daqui dar uma boa noite para o pessoal que já entrou por aqui, já deixou seu boa noite também. Vamos lá, a Sônia Martins, Eloá Romanato, a Ivana Santa Rosa, a Helena Silva, também aqui, o Fábio Luiz de Oliveira, Leonice de Oliveira, Sônia Santa Rosa Lopes, Roberto Madegan, Gertrude Lucas, Tati Grigoleto, Milton José Pinto, Sandro Celas, né? Bem-vindo também, a Rose Tódero, estão todos aqui conosco e isso é muito bom, né? Uma boa noite para todos vocês também. E Joana de Ângeles, o que será que Joana de Ângeles nos traz hoje? E como nós falamos de mediunidade, claro, né? Até pelo Evangelho, a Joana hoje nos faz um convite à mediunidade, né? Que é então o convite número 30 do nosso encontro, já de número 80. Olha como somos perseverantes, né? Estamos no encontro número 80. E logo chegaremos ao nosso 100º encontro, hein? Olha que maravilha! Vamos então ver o que Joana nos fala aqui no convite à mediunidade. E aqui ela nos traz também da primeira epístola aos Coríntios, que é do Paulo, o capítulo 12, versículos 4 e 5.
e diz: ora, há diversidades de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidades de ministérios, e um mesmo é o Senhor. Podemos ter diversos dons, diversas habilidades, mas dentro do mesmo Espírito. Há diversidades de ministérios os mais diferentes, atividades as mais diferentes, só que tem um único Senhor. Vamos ver então o que nos diz Joana de Ângeles, o convite à mediunidade. Médiuns, mediunidades. Médiuns todos os somos e mediunidades possuímos-las todos nós. Aprimorá-las ou descurá-las, relegando-as a planos secundários, é responsabilidade que cada um exerce mediante o próprio arbítrio. A argila maleável nas mãos do oleiro é a médium do vaso. A ignição, o ferro em ignição na bigorna, né, e malho do operário, é médium da forma que plasma, né, que se usava tanto antigamente, aquela bigorna, e ficava batendo o ferro para moldar, para dar forma, né? Deixando-se conduzir pelas mãos do operário divino, o homem modela e executa as construções mentais superiores, tornando-se cooperador na obra de nosso Pai. Resistente à inspiração elevada, deixa-se maleável, arrastar por outras ondas de pensamento, colaborando às vezes inconscientemente na formação das paisagens de dor, de sombra e de infortúnio para os outros como para si mesmo. A verdade é que todos estamos interligados em ministério mediúnico ativo, incessante, graças aos múltiplos dons de que nos achamos investidos. Vinculados espírito a espírito pelo impositivo da evolução, desde que constituímos famílias que formam a grande família universal, sintonizamos-nos reciprocamente pelas afinidades e aptidões, ideais e desejos em união imensa de que somente o amor consegue os objetivos elevados, libertadores. Assim sendo, medita nas possibilidades mediúnicas de que te encontras possuído e eleva-te pelo exercício das ações nobres, de modo a desdobrares os recursos positivos na realização do bem, a que o Senhor a todos nós convoca. Certamente, uns estão melhormente dotados pelas faculdades mediúnicas que lhes são concedidas para a própria edificação à luz consoladora da doutrina espírita, que é a única diretriz segura com Jesus para o ministério abençoado de iluminação na terra. Se, todavia, não experimentares os sintomas mais evidentes da mediunidade, transforma-te espontaneamente em instrumento de amor e acende a lâmpada do auxílio fraterno no coração, a fim de que a caridade te transforme em médium da esperança entre os que aspiram a um mundo renovado e ditoso para o futuro, mas desde hoje. Joana de Ângeles, em sua mensagem de número 30, quando nos faz aqui então um convite à mediunidade, né? E quantas coisas ela nos falou aqui a respeito da mediunidade que todos nós temos, só que, como nós sabemos, uns são mais dotados, outros são menos dotados da mediunidade, e estes, principalmente, que são mais dotados de mediunidade, são sim convocados a trabalhar essa mediunidade, a entender o que significa esta mediunidade, o porquê que você tem esta mediunidade, este tipo de mediunidade, e o que é o ideal para você fazer trabalhando isto que você tem, isto que você trouxe para esta vida, para a vida que nós temos aqui. Então, por isso que nós ouvimos muitas vezes tantas pessoas, né, nessas circunstâncias, como eu falei antes, que uns ouvem, outros enxergam vultos, né, outros têm aquelas capacidades de escrever,
enfim, várias e várias maneiras em que a mediunidade se manifesta, né? E muitas vezes, como às vezes normalmente acontece desde pequeno, e não tem conhecimento, e mesmo os pais não têm conhecimento, né? Ou às vezes também não querem ter, é uma situação também, né? Então, o ideal é que isso possa ser, então, trabalhado, e necessita ser trabalhado, para que ele possa entender, para que ele possa saber como trabalhar com essa mediunidade, o que precisa fazer, até para ter toda a segurança para o desenvolvimento das suas atividades na vida diária, né? Então, esse é um grande desafio para quem tem essa mediunidade, que nós chamamos de mediunidade ostensiva, porque ela aparece mesmo. Enquanto que outras pessoas são absolutamente insensíveis a qualquer tipo de manifestação que nós podemos considerar mediunidade, né? Não enxerga nada, não escuta nada, não vê nada, não sente nada. Como diz a Helenice lá na nossa casa, é como se fosse um toco, é um toco, está ali, exercendo a sua função, mas não tem a manifestação. Mas acredita em tudo aquilo que a doutrina coloca para nós, porque se baseia na ciência, se baseia simplesmente e avança conforme a ciência vai avançando em todas as explicações dos diferentes fenômenos que existem. Então, quem procura realmente, né, se esclarecer, conhecer mais, fazer com que a sua mente também se expanda no conhecimento do nosso dia a dia, dos fenômenos do nosso dia a dia, o convite é feito para que conheça a doutrina espírita. Vamos dizer que vai segui-la fielmente, que vai participar disso, daquilo, mas que a conheça pelo menos, né? E vai ver como novas possibilidades vão se abrir. Agora, aqueles que não conhecem, não é porque, não a manifestam, não é porque não a manifesta que não é convidado a trabalhar também no bem. Todos nós somos convidados a trabalhar no caminho do bem, no caminho do auxílio, no caminho da fraternidade, da solidariedade, sendo pessoas de bem, sendo homens de bem, vivendo aquilo que Deus, através de seu querido Jesus, nosso irmão, deixou para nós através da lei do amor. Então, não há necessidade específica de você ser um médium, mas que trabalhe os princípios que nosso mestre deixou para todos nós. É o que diz aqui no final, Joana de Ângeles. Se todavia não experimentares os sintomas mais evidentes da mediunidade, transforma-te espontaneamente em instrumento de amor e acende a lâmpada do auxílio fraterno no coração, a fim de que a caridade te transforme em médiuns da esperança, entre os que aspiram a um mundo renovado e ditoso para o futuro desde hoje. Então não é porque nós não somos médiuns que nós não temos compromisso com o bom caminho, compromisso com os princípios que nosso Mestre Jesus nos deixou, compromisso com os mandamentos que Moisés nos deixou e Jesus resumiu nos 2 mandamentos: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. Fazer isso é estar indo pelo bom caminho, no caminho, seguindo a lei de amor e aquilo que a nossa própria mediunidade nos diz. E a mediunidade, sempre lembrando, como foi dito inclusive, mercantilizar a mediunidade é a pior coisa que se pode fazer. Que nós adquirimos um compromisso muito grande quando nós a temos e quando nós a exercemos. Nós precisamos exercê-la bem. O que de graça recebestes, de graça darás. Então, mercantilizar, cobrar, esse tipo de coisa, traz para nós uma responsabilidade imensa, muito grande, que com certeza nenhum de nós vai querer ter no seu passivo, vamos colocar assim. Então, Joana de Ângeles traz aqui para nós, hoje, né, assunto bem específico a respeito da doutrina, que é a questão da mediunidade. E tantas pessoas falam da mediunidade, o que é mediunidade, o que significa, tal, né? E a doutrina, ela esclarece, procura esclarecer muito bem, né? Sempre lembrando, o conhecimento é importante para todos nós, conhecimento sobre qualquer área, né? Conhecimento de como se processa o mundo, é estar ligado, como se diz, é estar antenado com as coisas que acontecem no mundo e não ficarmos isolados. Não é porque nós estamos em isolamento social que nós vamos isolar do mundo. Nós vamos ignorar o que as coisas estão acontecendo. Nós vamos ignorar, por exemplo, quantas pessoas estão morrendo, quantas já morreram. Precisamos viver a realidade, não adianta querer fantasiar.
né? Se nós queremos ver de fantasia, vamos ler a coleção do Monteiro Lobato, tem lá, maravilhosa coleção, um monte de livro, vamos ler e vivemos no mundo da fantasia, esquecendo o que acontece aqui. É o melhor caminho? Eu acho que não, né? Acima de tudo, a verdade como ela necessita ser dita e necessita ser ouvida. É um alerta para todos nós. Mas, dito isto, sempre agradecendo vocês que estão conosco, deixo dar aqui, né, um alôzinho para o pessoal que chegou conosco e nós vamos partir, então, para o nosso encerramento do encontro de hoje, fazendo a nossa oração, com a graça de Deus, não é? E olha aqui, a Daniela Sequini, seja bem-vinda, muito bom. A Lair Neto também, muito bem. A Vilma que faz aniversário hoje, meus parabéns, muitas bênçãos, viu? Sobre você, sobre seu lar, sua família, para o Juliano, para todo mundo. E acima de tudo e qualquer coisa, muita saúde. Porque a disposição eu sei que você tem, e bastante. Tá bom? Então que Deus continue sempre te abençoando. Também aqui, né, o Sandro fala que o vídeo travou. Só aqui pelo menos continua normal. Eu estou acompanhando também aqui pelo notebook na minha frente, continua normal. Pode ser que já tenha retornado então, né, Sandro? Então, meus amigos, né, agradecendo sempre vocês estarem conosco, que é uma alegria muito grande, né? Vamos fazer a nossa oração? Vamos então aproveitar esses momentos em que estamos juntos e levar sim nosso pensamento até nosso Pai, nosso Criador, e agradecer o dom da vida, agradecer por estarmos aqui, agradecer por estarmos com saúde, agradecer fortalecimento e orarmos por aqueles que necessitam. Todos nós necessitamos de uma coisa ou outra, mas dependendo da situação, no momento, muitas pessoas necessitam mais do que nós. Então vamos fazer nossa oração e para isso vamos ouvir alguns segundos da nossa música nesse momento em que nós relaxamos, ouvimos a música, acalmamos nossos pensamentos um pouquinho, né? Então vamos lá, fechando os nossos olhos por instantes. Nesses momentos de tranquilidade em que nosso corpo se tranquiliza, a nossa mente se tranquiliza, nossa respiração se tranquiliza, vamos elevar nossos pensamentos até nosso Pai, nosso Criador, nosso Mestre Jesus. E nesta conversa levamos nossos agradecimentos, levamos nossas súplicas, porque sempre é bom estarmos em contato com o nosso Pai. Por isso, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, querido Mestre Jesus, recebam nossos pensamentos de amor, recebam nossos pensamentos de agradecimento, nossas vibrações amorosas elevadas até vós, saindo dos limites de nossa residência, que sempre está abençoada por vós, atravessando as fronteiras de nosso próprio planeta, espraiando-se por esse imenso universo. Planetas, estrelas, sóis, mundos, recebam as vibrações positivas e amorosas em nossos pensamentos, que se espraiam por nosso planeta, envolvem nosso planeta em pensamentos de amor, em pensamentos de paz, em pensamentos de compreensão, pensamentos de indulgência, de tolerância, pensamentos de fraternidade. Por isso, obrigado, Senhor, por aqueles que estão conosco, pelas bênçãos derramadas sempre sobre todos nós, todos seus filhos encarnados e desencarnados, estejam onde estiverem, como estiverem, temos a absoluta certeza de seu amor por todos nós. Neste amor sem limites que nos concede sempre a oportunidade de retornarmos ao bom caminho quando deste saímos. Agradecemos, Senhor, pela nossa saúde. Agradecemos, Senhor, pelo pão em nossa mesa.
Agradecemos, Senhor, por podermos olhar todas as maravilhas, ouvir todos os sons, sentirmos todos os aromas, sentirmos a sua brisa, a brisa que passa através de todos nós. Graças vos damos, Senhor. Agradecemos o fortalecimento a todos os nossos irmãos sofredores maiores do que nós, tanto no plano espiritual como neste em que vivemos, naqueles que estão nos hospitais, nas clínicas, que estão ao relento, naqueles desesperançados. Sabemos que a todos fortaleceis e agradecemos por aqueles que cuidam de nossa saúde, por aqueles nossos irmãos que diariamente estão cuidando de todos nós, cuidando de seus filhos, que estão padecendo as dores do isolamento em hospitais, onde falta a palavra amiga, falta o toque de uma mão que lhes leve um alento. E agradecemos também, porque os acolheis sempre, sempre com muito amor no plano espiritual, quando daqui se desligam. Que se recuperem rápido, usufruindo de todo o amor e carinho que recebem. Graças vos damos, Senhor, por aqueles doentes. Levamos a vós, Senhor, o pensamento de ajuda de todos aqueles que estão adoentados, por qualquer motivo que assim o seja. Encaminhamos a eles as bênçãos recebidas de vós e transmitidas por nossos pensamentos de amor. Por isso, Senhor, só nos resta agradecer e levar até vós o nosso Pai Nosso. Quando dizemos mentalmente: Pai Nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja seu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila nem erra nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro distante da tua luz. Que nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Que assim seja, Senhor. E por isso vos agradecemos, porque vosso Senhor é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E nós te louvamos por toda a eternidade. E te pedimos, Senhor, que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita esteja sempre conosco. Esteja sempre em nossos lares, onde o amor se faça presente, cultivado e iluminado. E esteja com aqueles que para nossos lares se dirigem, trazendo o seu amor, e que daqui saem levando muito mais. Esteja, Senhor, em nossas casas de oração, fortalecendo, iluminando, purificando. Esteja nos lares de todos os seus filhos. Esteja nos gabinetes de todas as autoridades que têm a responsabilidade de conduzir o seu povo a um futuro melhor. Iluminai-os, Senhor, sempre, sempre. E por isso nós vos agradecemos, porque, Senhor, sois nosso Pai para todos sempre. Que assim seja. Amém. Por toda a eternidade. Muito bem. Depois desses minutos de tranquilidade, de relaxamento, que nós levamos nossos pensamentos até
nosso Pai, nossos pedidos, nossas súplicas. Principalmente agradecemos primeiro por estarmos aqui, por podermos estar aqui compartilhando esse momento bacana, alegre, pedir pelos nossos familiares, nossos amigos, pelos adoentados, por todos. E agradecer por vocês estarem aqui conosco, né? E amanhã estaremos de volta com a graça e bênção de Deus, sempre com a misericórdia dele, para com todos nós, né? Então, Célia manda um grande abraço, eu também mando um grande abraço para todos vocês, uma belíssima noite de segunda-feira depois do descanso, estão um pouquinho mais cansados, saindo da rotina do sábado, do domingo, agora um descansozinho com bastante saúde, com muita alegria e muito abraço, muitos beijos entre vocês aí, compartilhando sempre a alegria de estar próximos, né? Então, beijo grande, amanhã estaremos de volta com o Evangelho, com Joana de Ângeles e com todos vocês. Tchau, até amanhã, fiquem bem, paz e bem, vivam bem.